Bem, pessoal, já passou do momento de eu fazer um vídeo para vocês sobre esse assunto aqui. O pessoal sempre pergunta aqui no canal, esse metal pode ser soldado, esse metal pode ser cortado? E quando a gente fala em metal, abre um leque enorme porque tem uma diversidade de metais. Diversos mesmo, metais combinados, metais ligas. Então, quando a gente fala de metais, nada melhor do que a tabela periódica, que é onde foi classificado todos os tipos de metais e não metais e semimetais. A classificação da tabela periódica era tanto o modo químico quanto físico, né? Então vou dar um exemplo para vocês. Olha, se a gente pegar aqui, ó, metais alcalinos. Olha aqui essa tabela aqui, essa parte aqui amarela aqui, ó, alaranjada. Então tem o lítio, tem o sódio, tem o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio. O lítio vocês lembram de que tal bateria é feita com lítio. Vamos pegar aqui os metais alcalinos terrosos. O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio. Então vocês também já viram falar nas pilhas que contém magnésio, que se expor ela ali ao ar, a pilha vai incendiar. Então quando vocês se depararem com essa questão de determinado metal, você tem que especificar que tipo de metal é. Porque quando você fala só metal, parece assim que é aquele metal amarelo. Mas metal é todo objeto metálico é feito de metal. E há ainda também até o metal líquido, né? Que é o mercúrio, o símbolo Hg, olha aqui, ó, metal líquido. Um exemplo para vocês, por exemplo, aí o bronze. O bronze é um metal. Então o bronze, por exemplo, o bronze tem a composição de cobre e de estanho. O cobre aqui, olha, cobre e estanho. Olha aqui, olha. Olha aqui que o estanho está ali no metais representativos. Então cobre, estanho, bronze. O latão. Latão já é cobre com zinco. Então tem várias ligas junto com o cobre. Agora olha para vocês verem aqui, olha, os semimetais. Olha para vocês verem aqui aonde que clareou mais aqui, olha. Tá aí o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio. Todos esses semimetais aí vocês podem ver que em algumas composições tem uma liga desse material aí para formar um determinado tipo de chapa. Um exemplo aqui, olha, o silício. O silício, nós vemos que juntando ele com o ferro, vamos ter ferro-silício, que nós usamos aí nas chapas de transformadores e outros diversos tipos de chapas aí onde quer uma dureza a mais. Então vamos ter o aço silício, vamos ter uma dureza a mais do aço comum. Agora olha um exemplo aqui interessante, olha, não metais. Vocês veem ali na tabela ali, ó, de não metais, tem o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre e o selênio. Vocês já perceberam aí que se nós juntar o ferro e o carbono, vamos ter aí uma dureza maior no ferro, que é o que determina o aço, é a junção do ferro e do carbono. O oxigênio demais no ferro, ele termina oxidando mais rápido o ferro. Tem também ligas de ferro com fósforo, com enxofre. Às vezes você vê um determinado tipo de eletrodo, por exemplo, os eletrodos têm uma composição de enxofre para queimar melhor aquele tipo de eletrodo. Então, pessoal, quando vocês pensar assim em um material, vocês procuram ler a tabela periódica, saber a classificação dos metais aqui. Tem diversos aqui que a gente pode fazer uma combinação aqui e fazer uma boa fusão aí. Um exemplo aqui, olha, o níquel. Se nós juntar o níquel com o cromo, vamos ter níquel-cromo, que é feito essas resistências que tem aí, essas resistências para chuveiro, essas resistências de filamento de aquecedores, essas coisas aí. Agora, olha um outro metal aqui que nós usamos muito e às vezes não damos nem atenção. Nós soldadores mesmo, aqui olha, o tungstênio, o símbolo W vem de wolfrânio. Então o tungstênio foi muito usado nos filamentos de lâmpadas,
foi muito usado em todo tipo de resistência, onde queria que suportasse uma alta temperatura sem derreter. E o material que se deu bem com a soldagem TIG foi o eletrodo de tungstênio, que ele é um eletrodo para não ser consumido durante a solda. Ele é um consumível, que ele vai gastando, né? Mas ele não faz parte da composição da soldagem. Ele não é um metal base para a solda naquele ponto ali. Então, algumas ferramentas que têm tungstênio, carbureto de tungstênio, são ferramentas de alta dureza. Outros materiais de alta dureza, o ósmio, o irídio, tem ferramentas com manganês, com cobalto, com níquel, tudo para endurecer o material. Outra coisa que vemos muito nas ferramentas é o símbolo MO, quer dizer que aquela ferramenta tem molibdênio, tem liga de molibdênio nela, se dá uma ferramenta muito forte também. E um material até considerado um material nobre, que é o titânio. O titânio ele é meio parecido com o alumínio, acho que é um pouco até mais leve, ele é mais leve que o alumínio, mas tem uma dureza incrível, que vocês veem aí, brocas e ferramentas revestidas com titânio. O mercúrio ele é um metal líquido. Para o mercúrio congelar, tem que ter altas temperaturas abaixo de zero, que seria o zero absoluto ali, aí ele congela. Outro material de alta dureza aqui, que às vezes encontramos em ferramentas, é o vanádio. Então, ferramentas com vanádio têm uma boa dureza, são ferramentas aí de alta precisão, ferramentas que duram bastante. Algumas vêm ali falso dizendo que tem vanádio e não tem quase nada de vanádio ali, né? Uma piada, como dizemos assim. Então eu vou deixar isso aqui para vocês, abaixo do vídeo aí vou deixar o link, para vocês entrar aqui e ler um pouquinho, ou você pode clicar aqui, olha, vou dar um exemplo aqui, olha, se eu clicar aqui em titânio, olha, vai aparecer aqui elemento químico, vai aparecer aqui titânio, TI, que é o símbolo químico dele, e aqui vai falar um pouquinho sobre o grupo que ele está, vai mostrar o material, para vocês ficarem sabendo um pouco o que é metal, o que não é metal, e tudo isso que está aqui na tabela periódica, às vezes a gente deveria se familiarizar mais com uma tabela periódica, que tudo que a gente quer está aqui. O que não está aqui ainda é porque não foi descoberto ainda. E o interessante dessa tabela é que ela não era completa desse modo. Ela não era cheia de todas as partes assim. Parte delas tinha falha. E a pessoa que agrupou os elementos, ele disse que no futuro iriam descobrir elementos e eles se iriam encaixar naqueles pontos vazios. E foi como ele disse, com o tempo foi descobrindo elementos e eles veem se encaixando nesses pontos aqui. Então cada elemento desse tem uma importância, cada elemento desse tem uma composição diferente. Então quando a gente fala de elétrica, de solda, ou de química, ou de remédio, ou tudo tem uma ligação aqui. Até nós, seres humanos, tem cada uma partícula dessa aqui, tem que conter, senão a gente morre. Se a gente faltar no corpo o ferro, vai morrer. Se faltar o cálcio, vai morrer também. Os ossos vai quebrando, então tudo que está aqui é importante. Eu acho que seria uma das coisas que nós deveríamos ter, ser mais familiarizados, seria a tabela periódica. Então, antigamente na alquimia, era importante ter um grande conhecimento sobre esses elementos químicos. E um que teve um grande destaque foi o ouro, por exemplo. Achava que o ouro poderia curar tudo, por ser um metal que, digamos assim, ele não adoecia, esse tipo de metal. Por exemplo, se jogasse na água, se jogasse na terra. O ferro, a gente sabe que o ferro ele oxida. Você joga ele lá dentro da água salgada, em contato com o oxigênio, ele termina oxidando. E o ouro não. O ouro é o único metal que suporta aí colocar em ácido e outras coisas e ele continua lá do mesmo jeito sem oxidar. Outro material que envenenou muita gente às vezes sem o pessoal saber foi o chumbo. No início o pessoal começou a pegar o chumbo por ele ser tão mole e fazer pratos, fazer talheres por ele ser fácil de moldar e descobriram que o chumbo causa envenenamento. Ele causa envenenamento. A exposição prolongada de lugar que tem chumbo, você pode ficar tipo assim meio abestolado. Há casos em que em minas de chumbo
os mineiros começaram a dizer, às vezes não era nem mina de chumbo, mas no lugar continha chumbo. Começava a dizer que tinha anjos lá embaixo, começava a dizer que tinha borboletas, um lugar que não tinha inseto nenhum. Então, tempos depois, foram ver e era contaminação pelo chumbo. Então, por isso, o chumbo ele não é usado em utensílios de alimentação. Vamos aqui aos semimetais. Outro semimetal aqui perigoso também era o arsênio. Às vezes usado até em veneno, mistura de tanta coisa. E esses mesmos materiais também é usado em remédios. Uma determinada quantidade era uma dosagem correta para fazer um determinado remédio ou para fazer ou um determinado elixir ou uma determinada pasta para um tratamento. Então, tudo vem daqui. Então, espero que vocês prestem mais atenção nisso e quando vocês falarem sobre metal, vai soldar metal? Esse eletrodo solda metal? Então, que vocês especifiquem que tipo de metal é aquele. É um metal ferroso? É um ferro com uma determinada liga? É um cobre? É um bronze? É um latão? Então, esses materiais têm as suas ligas, como eu mostrei para vocês aqui. Espero que vocês entendam. Entre aqui, estude um pouco a tabela periódica. Mesmo que você não vai fazer nenhum curso, mesmo que você não vai participar de nenhum concurso ou coisa que seja, mas que você tenha um conhecimento pelo menos básico sobre tabela periódica, para quando você ver falar um determinado elemento, você saber o símbolo dele. Às vezes você vai ler lá sobre um produto e o que vai estar lá é só o símbolo, Ni, Fe. Aí você vai saber que Fe é ferro, Mm é manganês, Cr é cromo, V é vanádio, titânio. Olha, desses aqui, a maioria deles aqui eu já sei tudo, já sei de cor. Então quando você está lendo uma coisa lá que tem aquele símbolo ali, a gente já está familiarizado com aquilo ali, já vai saber quais são as ligas daquele material. Saber a liga daquele material é muito bom, ajuda, por exemplo, se a gente for soldar, se a gente for furar aquele material, ou se for escolher aquele material para a gente fazer uma determinada ferramenta. Então isso é muito bom quando a gente tem esse conhecimento básico da tabela periódica. Então se vocês gostaram, um exemplo que o pessoal às vezes fala muito, isso aí é ferro puro, não tempera. Engano. O ferro, qualquer tipo de ferro, ele é temperável, mas se você adicionar determinados materiais liga nele ou materiais que possa ser adicionado nele para ele pegar uma composição do aço. A exemplo, o ferro e o carbono, nós vamos ter lá uma determinada porcentagem de aço. O que acontecia antes, quando as pessoas queriam forjar, temperar determinado tipo de ferro lá que encontrou e via que ele era um material mole. Pegava, adicionava casca de madeiras nele, batia um bolo de barro ali, envedava tudo e colocava no fogo lá para queimar. Então o carbono penetrava dentro do material e depois ali ia trabalhar aquele material e fazer uma determinada ferramenta. Então pessoal, eu não vou alongar muito nisso aqui, porque isso aqui tem história para contar, que se a gente for agrupar aqui o que se pode fazer com isso aqui, é praticamente infinito. Então se vocês gostaram, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.